Olá, eu sou Igor Freitas, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui eu falo sobre todas as notícias do universo automotivo e hoje o papo é sobre uma daquelas notícias que fazem a gente coçar a cabeça e pensar: ué, mas não era para ser tudo elétrico? Enquanto a maioria das montadoras está aí na maior correria para eletrificar tudo, prometendo o fim do motor a combustão, eis que surge a gigante General Motors, a nossa querida GM, e anuncia que vai investir quase US$ 1 bilhão para construir a sexta geração dos seus motores V8. É isso mesmo que você ouviu, quase US$ 900 milhões de doletas para fazer o motor V8 beberrão barulhento. Tudo aquilo que teoricamente estaria com os dias contados. É a GM remando contra a maré? Nadando contra a correnteza elétrica? Ou será que tem alguma lógica por trás dessa jogada que a gente não está vendo? Hoje vamos fundo nessa história, vamos entender o contexto da eletrificação, por que a GM está apostando e apostando alto nos V8 e o que isso significa para o futuro dos carros, inclusive aqui para o Brasil. Será que o motorzão a gasolina ainda tem muita lenha para queimar? Prepara aí que a análise vai ser daquelas, com direito a crítica e bombo. Antes de falar da GM, vamos botar os pés no chão e entender o cenário. Ninguém nega, a eletrificação é uma tendência forte. Na Europa tem país falando em banir carro a combustão já na próxima década. Na China, 1/3 dos carros vendidos já são eletrificados, elétricos puros ou híbridos. As vantagens a gente já conhece: zero emissão local, motor mais eficiente, aproveita 90% da energia contra 30 a 40% do motor a combustão, menos ruído, manutenção teoricamente mais simples em alguns pontos. Mas sempre tem um mas, né? A coisa não é tão simples assim. A transição para o carro 100% elétrico enfrenta uns perrengues gigantes, especialmente em mercados como o nosso Brasilzão velho de guerra. Primeiro, o custo. Carro elétrico ainda é caro para dedéu por aqui, mesmo com alguns incentivos. A maioria dos modelos está fora da realidade do bolso do brasileiro médio. E as baterias, o coração do carro elétrico, ainda custam uma fortuna. Segundo, infraestrutura de recarga. Cadê os eletropostos? Nas grandes capitais até tem alguma coisa, mas viaja para o interior para ver o sufoco. Depender só de carregar em casa limita muito o uso para quem roda bastante ou viaja. Terceiro, tempo de recarga e autonomia. Beleza, a tecnologia está melhorando, mas ainda não se compara a parar 5 minutinhos no posto e encher o tanque para rodar mais de 500, 600 km. Viagem longa com elétrico exige planejamento de parada digno de missão da NASA. E tem mais, a própria fonte de energia elétrica. No Brasil é mais limpa, mas no mundo nem sempre. O custo e o impacto ambiental da produção e descarte das baterias e a preferência do consumidor. Tem gente que simplesmente gosta do ronco e da sensação do motor a combustão. Enfim, a estrada para a eletrificação total ainda é longa e cheia de buracos. Tanto é que a gente vê notícias como a da Mobiauto mostrando que até donos de elétricos nos Estados Unidos pensam em voltar para combustão ou híbridos, e que gigantes como a Toyota e a Stellantis, dona da Fiat, Jeep, Peugeot e etc., continuam investindo pesado em motores a combustão mais eficientes e em híbridos. Até a Renault se juntou com a chinesa Geely para criar uma empresa só para fazer motor a combustão e híbrido. A Horse, com participação da Saudi Aramco, a gigante do petróleo árabe. Se até quem vende petróleo está investindo nisso, é porque o fim da gasolina não está tão perto assim, né? Beleza, o mundo não vai virar 100% elétrico amanhã, mas gastar quase US$ 1 bilhão numa fábrica nova para fazer motor V8 de sexta geração, aí parece teimosia, né? Qual é a lógica da GM por trás disso? A resposta, meus amigos, como quase tudo nessa indústria, tem muito a ver com grana, muita grana, especialmente no mercado americano. Pensem comigo, quais são os carros que mais dão lucro para a GM e para Ford e para Ram lá nos Estados Unidos? São as picaponas full size. Silverado, Sierra e os SUVs gigantes derivados delas, a Suburban, a Yukon, o Escalade. Esses trambolhos vendem como água no deserto por lá e a margem de lucro é enorme. E o que o americano que compra esses monstros geralmente quer debaixo do capô? Exato, um motor V8. É cultura, é um símbolo de força de status, mesmo que na prática ele só use isso para buscar pão na padaria. A GM sabe que tirar o V8 desses segmentos agora seria um tiro no pé financeiro. Seria como o McDonald's parar de vender Big Mac. Então esse investimento bilionário é para garantir a próxima geração de V8s que vai equipar justamente esses veículos super lucrativos. É a GM falando: ok, a gente está investindo em elétricos com a plataforma Ultium e tal, e tá mesmo.
Mas enquanto o V8 der esse lucro todo, a gente vai continuar fazendo e fazendo melhor, ou pelo menos mais novo. É basicamente ordenhar a vaca V8 até a última gota, enquanto a transição elétrica não se consolida, ou enquanto o governo não proíbe de vez. E tem outro ponto: a concorrência pode estar saindo desse mercado. Se a Ford ou a Ram e Stellantis focarem demais só em elétricos ou motores menores, a GM pode abocanhar uma fatia ainda maior do mercado dos V8. É uma aposta. Enquanto tiver gente querendo V8, a gente vai vender. É uma estratégia pragmática? Sim. É lucrativa no curto, médio prazo? Provavelmente. Mas não deixa de ser irônico e um pouco preocupante. Ver um investimento tão massivo em tecnologia a combustão em pleno 2025 parece aquele amigo que, em vez de comprar Bitcoin lá em 2015, resolveu investir tudo em máquina de escrever. Será que a GM não está apostando no cavalo errado a longo prazo? Tá, Igor, mas e a gente aqui no Brasil? Esse V8 novo da GM vai pintar por aqui? Vamos ter Onix V8, Tracker com motor de Silverado? Calma, galera, não é bem assim. Esse investimento é focado lá no mercado americano, para equipar picapes e SUVs grandes que na maioria nem são vendidos oficialmente aqui ou chegam importados a preços estratosféricos, como a Silverado. A realidade da GM aqui no Brasil é outra. Nossa linha é focada em carros menores, motores mais eficientes, 1.0, 1.2 turbo, buscando economia de combustível, que é um fator crucial para o nosso bolso. Trazer um V8 beberrão para cá, com a nossa gasolina custando um rim, seria loucura para a maioria dos modelos. O que essa notícia impacta para a gente é mais a estratégia global da montadora. Mostra que a GM, apesar do discurso da eletrificação, ainda vê o futuro e lucro significativo nos motores a combustão por um bom tempo. Isso pode significar que a transição para elétricos aqui no Brasil pela GM talvez não seja tão rápida quanto alguns imaginam. Eles podem continuar apostando em motores turboflex eficientes, talvez híbridos flex, como a Toyota faz com sucesso antes de dar um salto direto para o 100% elétrico por aqui. Ou seja, a GM está jogando em dois tabuleiros. Lá fora garante o lucro dos V8 enquanto pode. Aqui foca no que o nosso mercado pede e consegue pagar, que são motores menores e mais econômicos. É o famoso 2 pesos, 2 medidas? Talvez, mas faz sentido do ponto de vista do negócio deles. O que a gente não pode esperar é ver essa nova geração de V8 equipando carros populares por aqui, a não ser que você esteja pensando em importar uma Silverado nova daqui a uns anos. Aí sim você vai estar levando um pedacinho desse investimento bilionário para sua garagem e para o posto de gasolina. E aí, chegamos ao fim dessa análise. A GM está sendo genial ao garantir o lucro dos V8 enquanto a eletrificação não domina tudo, ou está sendo um dinossauro teimoso investindo pesado na tecnologia que, pelo menos no discurso, está morrendo? A verdade provavelmente está no meio do caminho. Do ponto de vista financeiro de curto prazo, faz sentido. As picapes de SUVs V8 são a galinha dos ovos de ouro deles nos Estados Unidos. Abandonar isso agora seria loucura por caixa da empresa. Mas olhando para o futuro, a longo prazo, é uma aposta arriscada. O mundo está caminhando para eletrificação, mesmo que mais devagar do que alguns previam. Regulamentações ambientais vão ficar mais rígidas. A tecnologia das baterias vai melhorar. O custo dos elétricos tende a cair. Será que daqui 10, 15 anos esse investimento bilionário em V8 não vai parecer dinheiro jogado fora? É a velha história, equilibrar o lucro de hoje com a visão de amanhã. A GM está tentando fazer isso, mantendo um pé em cada canoa. Um pé nos V8 super lucrativos e outro pé ainda meio tímido em alguns mercados como o nosso, na eletrificação com a plataforma Ultium. Para nós, consumidores, fica a observação. Mostra que as montadoras ainda estão tateando o caminho e que o fim do motor a combustão, especialmente em certos nichos e mercados, não é para já. E para a GM fica o recado. Beleza, garante o lucro do V8, mas não esquece de acelerar a eletrificação de verdade, inclusive aqui para o Brasil, porque senão, quando a onda elétrica vier com força total, talvez seja tarde demais para aprender a surfar.
E você, o que acha dessa jogada da GM? É estratégia de mestre ou teimosia? Acha que o V8 ainda tem vida longa ou a GM está perdendo tempo e dinheiro? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Se curtiu essa análise sobre a GM nadando contra a corrente, já sabe, né? Deixa aquele like maroto para fortalecer. E se ainda não faz parte da nossa galera, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade ou polêmica do mundo automotivo. Eu sou Igor Freitas, obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.